Então o cara que tá consumindo pornografia, ele vai ver uma mulher, ele vai, ter um flash. Ele não consegue, por exemplo, ele vai perder grandes oportunidades de sentar numa mesa num restaurante ou num local, conhecer numa festa uma pessoa e conseguir ser puro pra olhar aquela mulher zerado. Ele vai estar olhando pra ela, tendo os 1000 flashes no inconsciente dele de toda a pornografia que ele tá assistindo. Inconscientemente ele vai projetar nessa mulher toda aquela energia sexual, todo aquele desejo, aquele apetite sexual que ele tá treinando no consumo da pornografia. Sim. E às vezes ali tem uma mulher maravilhosa. É como se a pornografia, ela te causasse uma deficiência. Ela te torna um deficiente cerebral. Sim, eu acredito. Ela tira de você... O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. E aí? E agora, né, pastor? Eu acho que a gente tá vivendo um momento mais difícil das pessoas se casarem. Sim. Ou eu estou errado? Tá certo, tá muito difícil. Eu acho que é pela facilidade, né? Mas sempre foi muito difícil, né, relacionamento. Na verdade, a humanidade tenta se enganar através dos filmes de Hollywood, das séries, das mídias. As pessoas, elas tentam se iludir, principalmente as mulheres, acerca de serem sonhadoras, de serem fantasiadoras, de viver na fantasia, no sonho. Há muitas pessoas querem se iludir acerca do desafio que é você ter um relacionamento realmente saudável, né? Porque renúncia, né? Ter alguém para você usufruir do corpo dessa pessoa é fácil. Hoje em dia tem tanta gente que quer só isso, né? Isso é fácil. O desafio é justamente você encontrar a pessoa certa, quem é a pessoa certa? Vamos definir. Não é uma pessoa sem defeitos. Não existe ninguém sem defeitos. Mas a pessoa certa é, para você, para cada um, que cada um é de um jeito, é a pessoa que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Então essa será, então, a pessoa certa. Uma pessoa que você vai falar, nossa, apesar de eu conhecer os defeitos, apesar de eu saber que essa pessoa não é perfeita, apesar de ter umas coisas que me irritam, eu suporto, eu continuo amando essa pessoa. Essa pessoa me é tolerável. E vice-versa. E eu também sou suportado, também sou amado, sou amada por essa pessoa. Então, é um desafio para qualquer pessoa, em todo tempo, sempre foi um desafio conhecer a pessoa certa e ter um bom relacionamento saudável. Isso é um desafio desde que o mundo é mundo. Só que tá piorando muito. Tá piorando muito porque hoje a globalização da pornografia, ela dificultou e ela prejudicou muito a profundidade dos relacionamentos. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a mentalidade das pessoas está corrompida por essa globalização da pornografia. E aí vamos entender o que isso causa. No homem, é muito mais fácil você entender o que isso causa. Na mulher é que é mais complexo. No homem, você vai causar um aumento desse instinto, dessa natureza instintiva masculina, da coisa da testosterona, um instinto mais animal. Isso vai aumentar muito, vai causar no homem muito mais a facilidade, a habilidade de olhar a mulher como um objeto, não como uma pessoa. E, principalmente, vai tirar do homem a capacidade de se aprofundar no relacionamento. Por quê? Porque a pornografia, ela funciona como uma droga para o cérebro. Então, a mente do homem nunca vai olhar para uma mulher sem ter os flashes. Ela funciona como droga. Ela tem, a reação cerebral é de droga. Então, é como, você fica como um estresse pós-traumático. Você fica tendo... Sabe o soldado quando volta da guerra, que ele não pode ficar no estouro? Que ele lembra, ele revive o momento, o cara não pode ver nenhuma curva de nenhuma mulher, né? A gente não vive num país muçulmano onde as mulheres andam de burca. Aqui as mulheres usam shortinho, curtinho, legging agarrada na bunda no meio da rua. Então o cara que tá consumindo pornografia, ele vai ver uma mulher, ele vai, ter um flash. Ele não consegue, por exemplo, ele vai perder grandes oportunidades de sentar numa mesa num restaurante ou num local, conhecer numa festa uma pessoa e conseguir ser puro para olhar aquela mulher zerado. Ele vai estar olhando para ela, tendo os 1000 flashes no inconsciente dele de toda a pornografia que ele está assistindo. Inconscientemente ele vai projetar nessa mulher toda aquela energia sexual, todo aquele desejo, aquele apetite sexual que ele está treinando no consumo da pornografia. E às vezes ali tem uma mulher maravilhosa
que pode vir a construir uma família linda com ele, ser a mãe dos filhos dele. Às vezes tem uma mulher que vale a pena, como muitas, infelizmente, não valem, mas aquela às vezes vale a pena. E aquilo é literalmente um tiro no próprio pé. O cara tá destruindo a vida dele. Já no caso da mulher, olha que desgraça. Desculpa, só sem querer cortar a senhora, eu faço muito isso, só pra gente pegar na parte do homem, até porque nós dois aqui, desde que nascemos, nós somos homens, né? A gente acha. Eu não estou com homem estranho. São todos homens nascidos homens. Ótima informação. Informação, inclusive, importantíssima. Importante, uma dúvida que eu tenho. Todo mundo aqui é ele dele, né? Todo mundo é ele dele. Só pra entender isso que a senhora falou, pra ver se é isso. É normal a gente ouvir falar, por exemplo, que os bons relacionamentos, e as pessoas geralmente têm esse saudosismo dos bons relacionamentos de quando ele era jovem. Só que quando você é jovem, você tem 16, 17 anos, pelo menos na minha época era assim, eu acho que agora é diferente, você conhecia uma menina, conhecia na escola, você começava a conversar, você criava uma amizade, aí você começava um relacionamento, namorar. Deixa eu ver se eu entendi o que a senhora falou. Então o que a senhora está dizendo é que por causa da pornografia, o instinto, o impulso que eu tenho hoje primeiro ao ver uma mulher é o sexual. E não de eu querer, por exemplo, conversar, conhecer aquela pessoa. Porque você conhecer, conversar e perceber a compatibilidade mental, ela é importante pro relacionamento. Então é a pornografia que tá fazendo você ter o primeiro instinto, ele ser sexual pelas mulheres? Também. Só que o pior é que ela tira de você... É como se a pornografia, ela te causasse uma deficiência. Ela te torna um deficiente cerebral. Sim, eu acredito. Ela tira de você a capacidade de conseguir ser neutro ao olhar, ao conversar com uma mulher, simplesmente ao olhar, contemplar uma mulher. Ela suja os seus olhos, porque ela suja a sua memória. Então, é como você fica tendo flashes da imagem que você consumiu. Então, você... tá conversando com uma mulher, de repente você achou ela interessante, a beleza imediatamente é associada ao que você assistiu, você não consegue estar de novo neutro. De repente você pode começar a ter uma ereção involuntária, você pode começar a ter um constrangimento ali, você pode começar a não prestar atenção nada do que ela está falando. Realmente conhecer uma mulher. E isso, junto com outros fatores, eu não sei se vocês assistiram a série da Netflix sobre a adolescência, aquela série. Já ouvi falar. Eu assisti essa semana, primeiro eu assisti vários reviews de psicólogos, que eu sou bem interessada na parte de psicologia da coisa, e esse final de semana eu consegui assistir. E eles deram uma aula dentro da série sobre, que eu acho que todos nós temos que aprender essa aula, sobre como mencionar alguma pessoa, ou algum movimento, ou alguma coisa que você acha deplorável, sem promover. Que é um grande desafio. Sim. Porque geralmente quando você quer denunciar ou falar de algo, gente, não consuma isso. Se você não souber falar, você promove. Então é uma coisa horrorosa, é um desafio, né? Tem pessoas que eu quero denunciar, mas acaba promovendo. Né? E eles denunciaram o Andrew Tate, aquele maluco, que eu não sei se você já ouviu falar, que criou a ideia errada do Red Pill, né? Que o Red Pill, na verdade, a proposta inicial era muito interessante, não era ruim. Era de um cara que desperta para não subestimar as mulheres, achando que todas são purinhas, entendendo que hoje em dia tem mulher boa e tem mulher demônia, que não é como no tempo das nossas avós, que todas eram boas. Então a ideia original do Red Pill era interessante, só que esse cara, ele tomou para ele esse nome Red Pill e ele banalizou esse nome e não tem volta mais. Felizmente não tem volta. Não é todo lugar que a gente vai conseguir sentar e explicar, olha, o nome Red Pill originalmente era interessante porque estava ligado ao Matrix, ao filme, a história do Neo, com as duas pílulas. Então a pílula vermelha era para você despertar, tinha toda uma coisa interessante, e hoje em dia não tem mais. E no filme eles mencionam rapidamente, de uma maneira muito inteligente, eles falam a meleca do tal do... esses meninos estão consumindo a meleca do tal do Andrew Tate, que é o cara que lidera até hoje um movimento de homens que literalmente odeiam mulher, mas amam o corpo da mulher. Então, amam usar a mulher, porém odeiam a mulher. E esse movimento, ele piora muito com a globalização da pornografia. Por quê? Porque somatiza uma coisa com a outra. O cara entra, consome o corpo da mulher, consome a imagem da mulher,
Porém, ele não pode imaginar que existem mulheres que não são daquele jeito. Ele começa a generalizar todas as mulheres. Ele não consegue desassociar mais aquela imagem podre, né? Sim. Pensando nas que consomem, tá? Eu quero ouvir ainda a sua explicação sobre como a pornografia afeta a mulher. Sim. Mas depois dessa explicação, eu queria que você explicasse também quem está sofrendo mais consumindo pornografia, o homem ou a mulher? Quem sofre mais? Ó, até uma mulher aqui no chat já perguntou como apagar esses flashes. Eu acho que não apaga, não. Só jejum, né? Tem Só que fazer jejum e oração? É jejum, que eu digo, ela tem que parar de consumir, jejuar esse tipo de conteúdo, ela tem que se abster desse tipo, isso para homem e para mulher, você tem que se abster do conteúdo, você tem que limpar a sua mente, fazer uma higienização mental, porém leva muito tempo para sair da cabeça, leva meses, às vezes mais de um ano. Tudo que causa na gente prazer e processos de vício, de dopamina, de descargas de neurotransmissores, causa efeito de droga. Sim. Então causa efeito de vício que causa esse tipo de flash, esse tipo de lembrança. E é muito desafiador, porque hoje praticamente todas as pessoas que não são da igreja, que não são do setor religioso, né? Porque no setor religioso todo mundo sabe que não pode. Mas as pessoas que são do mundo, né? Como a gente fala na igreja, é normal para essas pessoas. Todo mundo assiste, é o que todo mundo fala, todos os homens. Se sentar numa roda de homens que não são da igreja, num bar, Sim. todos eles consomem. Todo mundo vai, todo mundo vê, todo mundo assiste. Então, assim, é desafiador porque você que escolher, você que tomar essa decisão de não ser uma pessoa que consome, você vai ser um extraterrestre, um ET, no meio de uma geração. Porque você vai estar escolhendo andar pela porta estreita e não pela porta larga, onde a maioria está indo. É um desafio. E desde que Jesus veio à Terra, ele fala isso abertamente. Realmente tem dois caminhos e só vai piorar. Mas falando o que você me perguntou, né, completando o assunto Quem tá sofrendo mais? Da mulher e do homem, o mal que causa na mulher, claro que são várias coisas que podem causar, não é uma coisa só. Eu tô resumindo e tentando generalizar para o pior que pode acontecer. Tem outros efeitos que podem causar, né, na mente da pessoa, mas eu digo, para a mulher, o pior é que a mulher, ela passa a ser despertada sexualmente antes da hora dela estar pronta para um despertamento sexual. Porque o homem, o design que Deus fez no corpo do homem é compatível com o que Deus quer que aconteça. Que o homem descubra a sua sexualidade mais rápido do que a mulher, para que o homem entenda que ele tem uma responsabilidade muito grande ali, acerca dele poder fazer um filho numa mulher, dele entender que o órgão genital masculino tem um design próprio, específico, e até mesmo a própria procriação, né? A existência da espécie, tudo para preservação da espécie, o instinto do homem é feito para o homem não ter tanto controle, porque isso ajuda até na preservação da espécie. Sim. Acontece que a mulher, ela já tem um design interno, tudo para dentro, tudo guardado, tudo escondidinho, e a Bíblia fala muitas vezes sobre o corpo da mulher de formas poéticas, né? Tem um momento na Bíblia que a Bíblia chama o corpo da mulher de um jardim secreto, de um jardim fechado, que o homem precisa entender que aquele é o jardim dele, privativo dele, que ele vai usufruir. Então, a mulher, quando ela assiste pornografia, e elas estão assistindo hoje muito cedo, porque da mesma forma que um colega manda para um amiguinho no WhatsApp do amiguinho de 8, 9 anos, ele manda um emoji de uma cena de sexo, de uma cena de homem e mulher, um por cima do outro, ou um de lado, ou não sei o quê, ou alguma imagem pornográfica, aquilo entra muito rápido, um emojizinho assim, daqueles emojis que se mexe. Aquilo entra muito rápido, é irreversível no cérebro de um menininho de 8, 9 anos. Então entrou, não tem mais como tirar. Mas ele sabe, meu Deus, aquilo ali é interessante e aquilo tem um estímulo, né, cerebral. Para a menina, da mesma forma, tem sempre uma pessoa no meio que vai jogar. Sim. Às vezes não é a própria amiguinha dela, às vezes é um coleguinha menino, porque ele já é corrompido e ele quer que ela faça as coisas que ele vê na pornografia com ele. Então é muito comum menininhas já serem aliciadas pelos próprios coleguinhas, ou às vezes um homem mais velho, pedófilo, etc,
também entram em muitos desses sites, desses aplicativos, para também tentar corromper. Por que o objetivo é corromper? Porque se a menina for iniciada mais cedo, ela não tem um cérebro maduro para entender toda a estrutura física dela, ela vai se perder sexualmente muito antes dela ter consciência sexual. Consciência de que o corpo dela é um portal, de que a mulher tem o útero é um portal por onde pessoas vêm para a Terra, que a gente é um ser sagrado. Para Deus vir, para Jesus encarnado, Jesus vir na Terra, precisou de uma mulher. Não precisou do espermatozoide de José, mas precisou do útero de Maria. Então, essa realidade é uma realidade que é a profanação da mulher. A profanação, que o diabo persegue a mulher desde o início, né? Sim. Então é a profanação, vamos profanar aquilo que Deus criou.